Olá, meu nome é Sóstenes Lopes, sou professor de fotografia e linguagem visual e aqui falamos basicamente sobre imagem. Hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre o meu processo de revelação das fotografias preto e branco em ambiente digital. Uma das etapas que eu acho mais importantes do processo de revelação é você gerar uma cópia flat, sem qualquer alteração, sem qualquer ajustes, e depois fazer algumas anotações no que diz respeito à exposição de áreas da imagem dessa cópia, determinando os pontos onde eu vou atacar com as técnicas de burn and dodge, de queimar e esconder áreas da imagem, permitindo que minha fotografia ela tenha uma boa variação de amplitude de exposição e chegue bem próximo de um High Dynamic Range. Essa técnica não é nenhuma novidade, não é nenhuma inovação minha, é uma técnica utilizada desde muito tempo nos laboratórios fotográficos. Os fotógrafos e laboratoristas que trabalhavam com a fotografia revelada no ambiente químico sempre faziam primeiro uma cópia totalmente flat, uma cópia totalmente padrão, e em cima dessa cópia padrão eles faziam anotações em áreas da imagem, determinando basicamente como ia estar a exposição em cada área da imagem, que posteriormente ia ser atacada no ampliador. Eu permaneci com esse mesmo processo desde os tempos que eu trabalhei com laboratório e considero muito válido. Primeiro porque você vai ter uma fotografia muito mais rica em variações de tons de cinza, você vai ter controle seletivo de determinadas áreas da imagem e o resultado da fotografia sai muito mais interessante. E ainda tem mais, a gente apura o olhar. E isso vai ser efetivo posteriormente em um novo ato fotográfico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço esse processo. Eu vou utilizar dois softwares. Eu vou utilizar para o tratamento de imagem o Adobe Lightroom e vou usar o Photoshop apenas como ferramenta para essa tomada de notas. Vem comigo e vamos dar uma olhadinha como é que isso é feito dentro do ambiente digital. Eu vou trabalhar em cima de uma imagem desse pescador na praia de Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco. É uma imagem que tem uma dinâmica legal, o pescador está no momento em que a onda está passando sobre os pés dele. E a primeira coisa que eu vou fazer nessa imagem é enviar ela para o Photoshop. No Photoshop eu vou fazer as marcações, as notas do que eu devo trabalhar nessa imagem e posteriormente eu volto para o Adobe Lightroom e faço os ajustes. Nesse caso desse trabalho eu vou utilizar o Photoshop apenas como uma ferramenta que vai me permitir fazer essas marcações. Botão direito do mouse, editar no Photoshop. Uma vez que eu estou no Photoshop, eu vou converter essa imagem para tons de cinza, então eu faço uma conversão flat, uma conversão sem nenhum ajuste. Inclusive eu não utilizo os ajustes preto e branco, porque eu poderia trabalhar de modo seletivo nas cores, e eu quero basicamente emular o processo de ampliação nos ampliadores analógicos, utilizando variações apenas de exposição. Vamos pegar a ferramenta caneta e começar a marcar as áreas de imagem. Então nessa minha fotografia, eu vou querer escurecer um pouco essa zona de água. Inicialmente eu vou colocar valores bem baixos de sub ou super exposição e depois eu posso fazer alguns ajustes finos. Eu vou dar um valor menos 0,5 de exposição e eu quero aplicar algum nível de textura, utilizando basicamente as ferramentas de textura e a ferramenta desembaçar. Lembrando que quando eu uso a ferramenta desembaçar no Lightroom, a tendência da imagem ficar um pouco escura e aí eu vou ter que fazer, logicamente, alguns ajustes finos. Com relação à área de fundo, eu vou querer dar uma leve clareada nessa zona. E essa leve clareada vai ser uma sub de 0,5, para que eu tenha uma uniformidade maior com relação às ondas de baixo. E também vou aplicar nessa área da imagem textura. Posteriormente, eu posso queimar um pouco essas zonas aqui da água. Eu vou queimar com menos 0,25, só para aumentar a sensação de textura. Isso logo após eu ter feito o clareamento. E posso repetir esse processo também em algumas áreas aqui onde aparece água. Bem, vamos agora ao personagem. Aqui nas zonas de sombra do personagem, eu vou dar uma pequena proteção. E essa pequena proteção
vai ser uma superexposição também de 0,5. Eu acredito que esse valor já seja um valor bem interessante. E para a parte das costas dele, a parte que está iluminada, eu vou aplicar um 0,25 de exposição, de superexposição. Para a zona de céu, quero esse céu um pouco mais pesado, um pouco mais carregado. Eu vou aplicar também uma sub de 0,5 e aplicar textura. Faço a mesma coisa aqui para os coqueiros. Os coqueiros eu divido nessa etapa e na parte de trás, aqui eu dou uma superexposição também de 0,25 e para os coqueiros que estão um pouco atrás eu vou dar uma sub, porque eles estão um pouco mais claros. Então eu vou dar também 0,25. Área da frente, subexposição 0,25, provavelmente, ou 0,5. Isso vai depender muito de como vai ficar o resultado final. E para as zonas de areia, eu tenho algumas zonas de areia diferentes e eu quero deixá-las mais uniformes. Então aqui eu dou uma superexposição, 0,25, e vou observar se ela encaixa com essa zona. Então essas duas zonas têm o mesmo tom. E para cá eu vou dar uma sub, inicialmente, de 0,25 também. Lembrando, pessoal, que quando eu estiver trabalhando lá no Lightroom, eu logicamente vou ter que fazer mais alguns ajustes. Feito as minhas marcações, as minhas notas, lembrando que se eu fosse trabalhar isso aqui no Photoshop, eu ia ser muito mais seletivo, porque o Photoshop ele possui muitas outras ferramentas que vão me permitir incrementar a exposição da minha fotografia. Inclusive, eu posso aplicar os Blend Modes nas camadas e tudo, logicamente, vai ficar muito mais interessante. Mas o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar um preto e branco emulando o que se fazia nos ampliadores. No caso, eu estou configurado aqui para que ela abra em pilha. Eu tenho aqui, logicamente, os meus ajustes e a minha imagem original. Primeiro passo, converter a imagem original em preto e branco. Faço também uma conversão flat. Normalmente, eu gosto de utilizar, nos meus processos de preto e branco, os misturadores de cor preto e branco. Mas, vamos pensar que eu estou com um ampliador que é um ampliador monocromático, aos moldes antigos da fotografia. Então, misturadores de cor nesse processo eu não vou utilizar. Basicamente, eu vou utilizar exposição e, ao final, vou fazer alguns ajustes de realces, contrastes e sombras. E vamos lá, começar o nosso processo. Vamos iniciar pelo céu. Eu determinei que o céu vai ter uma subexposição de menos 0,5. Como eu faço essa seleção? Eu tenho duas opções. Eu posso utilizar o pincel ou a ferramenta gradiente. No caso aqui, eu vou utilizar a ferramenta gradiente. Eu quero fazer um ajuste rápido, isso pode ser feito até no seu celular. E vou aqui puxar o meu ajuste para que eu tenha uma boa seleção do céu. Bem, uma vez que eu selecionei a zona de céu, eu posso agora incrementar ou aplicar a exposição de menos 0,5. Vejam que o céu já ganhou um pouco mais de personalidade. Feito isso, eu marquei que eu preciso de alguma textura, então menos 0,5, e eu quero algum valor de textura. Eu vou aplicar um pouco do desembaçar, colocar um valor de 30, acho um valor interessante, e aumentar a textura. As nuvens, elas já ressaltam um pouco mais na minha imagem. Se comparar a original com a fotografia já com as nuvens, eu já tenho algo mais interessante. Agora, tudo que você tem que fazer é aplicar de forma seletiva os ajustes que foram pré-ajustados nas notas que você tomou lá no Photoshop. Basicamente, você vai utilizar as ferramentas de pincel
e as ferramentas de gradiente, as nossas ferramentas seletivas dentro do Lightroom, e cada vez que selecionar a área que já foi pré-determinada, aplicar a exposição que foi previamente marcada. Vai fazer em cada uma das áreas da imagem até completar todas as notas que foram tomadas. Ao final, se faz um ajuste global de exposição, um ajuste de contraste e, logicamente, a aplicação de nitidez e um pouco de grão para deixar a fotografia com uma aparência mais próxima da fotografia ampliada dentro dos processos analógicos. Agora, vamos comparar a fotografia convertida de modo simples para preto e branco e a fotografia que foi revelada a partir das notas que foram tomadas de exposição e, posteriormente, aplicado a exposição seletiva de cada área da imagem. Vamos perceber a grande diferença entre as duas imagens. Essa é a imagem original, que simplesmente foi só convertida em preto e branco, sem qualquer ajuste. E essa é a nossa imagem preto e branco, com todos os ajustes feitos, os ajustes seletivos, e é muito fácil a gente perceber que a segunda fotografia, a fotografia tratada de modo seletivo, ela tem uma dinâmica de range muito maior, ela tem mais volume e ela tem mais presença do que a imagem original. Bem, finalizamos o processo. Agora, é só salvar a imagem e fazer os ajustes para dar sua saída, ou uma saída impressa ou uma saída eletrônica. Então é isso. Essa é uma das etapas que eu acho muito importante que você deve colocar no seu fluxo de trabalho. Observar como a sua fotografia se comporta, como estão os pontos de exposição de cada área da imagem, é interessante não só para a fotografia preto e branco, mas pode ser muito bem aplicado na sua fotografia colorida. Coloque dentro do seu fluxo de trabalho esse processo, porque ele vai permitir que você melhore muito a qualidade das suas imagens. Até o próximo vídeo e a gente se vê por aqui.